Convidamos agora a doutora Rafaela Cardoso, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Uberlândia, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos, os presentes no modo virtual e os presentes no modo presencial, porque é assim que nós viveremos, até quando não sabemos, mas estamos vivendo dentro das possibilidades muito bem. E é uma satisfação enorme estarmos aqui na Casa do Advogado, da 13ª subseção da OAB de Uberlândia, no modo presencial, transmitindo para todo o Brasil, porque esse era um sonho compartilhado entre todos os membros aqui das comissões, de que as reuniões voltassem a ser presenciais. E aqui estamos. Queríamos que essa casa estivesse toda lotada, mas entendemos também aqueles que, por seus motivos íntimos, não puderam comparecer aqui hoje. E aqueles que gostariam de estar em outros lugares e que deixamos desde já o convite para que venham conhecer Uberlândia, essa terra acolhedora, essa terra onde a advocacia tem uma casa que acolhe os seus colegas, pois é assim que eu penso que a advocacia deve servir. A casa da advocacia tem que ser a nossa segunda casa, porque escolhemos essa profissão e hoje o nosso palestrante me falou uma frase muito importante, que escolhemos essa profissão que é a profissão da liberdade. É uma profissão que nós temos a liberdade de escolher os nossos clientes e de não escolher determinadas causas, e que, se assim escolhemos, devemos sentar com eles, principalmente na advocacia criminal, sentar com eles, inclusive, no último degrau da escada, do lado onde estiver a liberdade, os direitos e garantias fundamentais, porque é para isso que nós viemos mudar e transformar o mundo. Assim escolhemos por vocação, por amor a essa tão instigante e desafiadora profissão. Esse curso ele foi pensado por várias pessoas, sem as quais não ocorreria de forma alguma. Eu enalteço aqui na presença do Dr. Leonardo a grandiosidade desse evento, Dr. José Humberto, e aos demais, Dr. Vitor, Dr. Clóvis, doutora Kísia, e o pessoal todo do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Felipe Martins Pinto, Dr. Luciano Santos Lopes, que aqui está também como membro também do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, sem os quais este e outros cursos que virão não teriam ocorrido, e que esperamos que essa casa seja o palco de mais e mais debates e aprofundamentos, para que a nossa profissão seja referência nacional no âmbito, seja da advocacia criminal ou de qualquer área que envolva as nossas funções para a sociedade. Então, agradeço o papel aqui a mim incumbido, agradeço a presença de todos vocês, agradeço também a presença dos nossos ilustres colegas que vieram lançar livros aqui na noite de hoje. Saúdo a presença do meu querido, dileto amigo, Dr. Carlos Alves, professor da Universidade Federal de Uberlândia, que está aqui presente, que veio juntamente com a doutora Gabriela, a doutora Simone Prudêncio, lançar um livro importantíssimo que vai, em breve, ter o lançamento oficial, mas que a Casa da Advocacia de Uberlândia já deixou de portas abertas o convite para essa obra magnífica. Doutor Lourenço Migliorini, nosso juiz da Vara de Execuções Penais, que também nos brindará aqui com o lançamento do seu livro, Regras de Mandela, daqui a pouquinho. E gostaria de saudar todos os presentes e passar a palavra para o mestre de cerimônias para a continuidade dos trabalhos, mais uma vez honrada com a 13ª subseção na gestão 2020-2021 e desejando boa sorte e muito trabalho, muita união para a gestão 2022 e seguinte, porque uma casa sem união não é uma casa. E aqui primamos que a advocacia uberlandense não existam cores. A partir de então, não existe uma cor X, Y dentro dessa casa. Existem pessoas que querem mais e mais a nossa advocacia respeitada, digna, de posição social de destaque, assim como a magistratura e o Ministério Público, que é o nosso em pé de igualdade com as demais na execução e administração da justiça. A palavra, mestre de cerimônias. Muito obrigada.
Passo a palavra ao doutor Marcelo Eduardo para que a mesa de trabalho seja desfeita. Boa noite. Em tempo ainda, né? Agradeço a presença, a doutora Rafaela já agradeceu, mas a presença daqueles que estão de forma online, né? E aguardando, né, doutora, um novo curso aí, né? O ano que vem e, quem sabe, com uma presença, assim, sem pandemia, né? Se Deus quiser. Então, eu, nesse momento, desfaço a mesa, porque a dinâmica dos trabalhos dessa noite vai ser assim, então, vamos desfazer a mesa, né? Um abraço. Gostaria de convidar as autoridades a sentarem à frente para a gente poder acompanhar os slides. E, oportunamente, convidamos o palestrante da noite, doutor Luciano Santos Lopes, graduado em Direito, mestre e doutor em Ciências Penais, sempre pela Faculdade de Direito da UFMG, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito Milton Campos, Minas Gerais, graduação, especialização e mestrado, conselheiro seccional no triênio de 2019 a 2021 da UAB Minas, tendo presidido a Comissão de Direito Penal e Econômico em 2016 a 2018, ex-presidente do Instituto de Ciências Penais, ICP, atualmente compondo seu Conselho de Honra, foi membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, que versará sobre o tema Atuação do advogado criminalista durante as investigações criminais e medidas de compliance nos escritórios de advocacia. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas o palestrante da noite. Boa noite a todos. Eu acho que é melhor eu falar desse aqui, não? Veja se o som está adequado para a gravação que está sendo feita. Falando desse aqui, fica gravado adequadamente? O que você prefere, Paulo? Não, tanto faz. Boa noite a todas, boa noite a todos. Aqui, fisicamente em Uberlândia e também quem nos assiste de forma virtual. Eu queria inicialmente agradecer a professora Rafaela, que me fez esse convite. Com certeza, Rafaela, muito mais pela amizade que nos une do que por qualquer qualidade que possa ter, eventualmente, qualquer palavra que eu vá falar aqui. Mas, ainda assim, muito querido e sempre que me convidam a Uberlândia, mesmo que passe eu vergonha, é para mim uma convocação, Rafaela. Já sinto como uma segunda casa, a OAB subseção de Uberlândia. Ao presidente da mesa, o diretor tesoureiro Marcelo Eduardo. Acertei o nome, Rafaela? Me perdoem. É um prazer estar aqui. Doutor Eliseu também, ex-presidente da casa, a pessoa de quem cumprimento, portanto, a todos e a todas que honram a subseção de Uberlândia, essa querida casa do Triângulo Mineiro. Deixa eu falar aqui, eu acho que vamos ver se melhora. Alô? Oi. Veja se melhora. O som ficou melhor. Veja se o som ficou melhor. Muito bem. Quando a Rafaela me chamou para fazer essa finalização, que curiosamente fecha um ciclo que nós começamos lá atrás, no ano passado, com um curso de extensão em advocacia criminal no direito penal econômico, enfim, nas questões ligadas à criminalidade econômica, e fecha-se hoje esse ciclo, esse belo evento, Rafaela, que você, junto com tantas outras e outros, organizaram. A Rafaela me pediu que falasse um pouco, para fecharmos essa questão, sobre a investigação defensiva, e eu propus a ela ampliarmos um pouquinho e falarmos um pouco das práticas de compliance que podem ser agregadas a essas questões. Confesso, Rafaela, que eu
de alguma forma, tentei organizar essas questões que ainda são muito flutuantes na nossa percepção de advocacia, de função que exercemos, de munus que exercemos, para usar as nossas palavras, né, do direito constitucional, da questão constitucional. E começo a pensar que a primeira questão que nós precisamos efetivamente entender é que o mundo mudou e, se nós não quisermos ficar para trás, nós vamos ter que mudar também. Eu brinco sempre, e nessa brincadeira tem um tom de verdade, por mais trágico que isso possa ser, por mais incômodo que isso possa ser, que nós somos como dinossauros, nós juristas. Nós somos pesados. Luciano, com isso você está falando que somos dispensáveis? Ao contrário. Nada disso. Mas nós somos pesados. Nós temos uma capacidade de mimetismo, de mudança, de adaptação muito pequena. Nós temos uma natural dificuldade de adaptação. Nós nos fechamos nos nossos castelos, os tribunais, e o mundo cá fora, ele parece não nos fazer sentido, porque o que fazemos lá dentro muda a vida das pessoas. Transformamos culpa em dolo, me perdoem a pequena crítica, e não parece fazer sentido, desde que fiquemos aqui nos nossos castelos. E nós não percebemos que o mundo mudou. Olha, nós estamos falando para pessoas que não nos veem agora. Eu vejo alguns de vocês aqui, que aqui estamos, mas outros tantos e outras tantas estão nos assistindo e irão nos assistir depois de forma diacrônica, coisa que seria impensável algum tempo atrás. Mas nós não queremos mudar. O mundo mudou. Nós vivemos uma sociedade altamente complexa. Hoje pela manhã eu já liguei para um amigo que mora na China, já conversei com ele, que era impensável algum tempo atrás, já respondi e-mails, já fiz uma reunião com a minha equipe, no meu escritório, já vi as notícias do Brasil, do mundo, já compartilhei o WhatsApp, LinkedIn, Instagram, etc, etc. E aqui estou. Já saí de Belo Horizonte, vim para Uberlândia, volto e os problemas se tornaram complexos, as nossas relações se tornaram complexas, as necessidades que temos, às quais somos chamados, se tornaram complexas. E nós ainda temos, ou queremos permanecer com instrumentais de aplicação de intervenção na realidade que são antigos. Isso não vai dar certo. Isso não pode dar certo. E a culpa sempre será do outro. A culpa, eu com o meu cruzeiro, que está lascado, mais por baixo que sola de sapato, mas vamos reerguer o ano que vem, então, de volta, vou fazer fígado. Ajuda aí, gente. Vamos lá, o trem está feio para o nosso lado. Mas sempre tem um culpado, doutor Eliseu, sempre. E nunca somos nós. Sempre existe alguém que errou, nunca sou eu. O mundo está errado, essa globalização, esse maldito do celular, não sei o quê. Eu não tenho que me adaptar. Que isso? Eu dou aula há 30 anos dessa maneira e querem que eu mude. Acho que a frase em si já diz o gap de compreensão. Eu advogo há 40 anos desse jeito, agora querem que eu mude. Eu aprendi assim. Mas o mundo mudou, queiramos ou não. Os dinossauros foram extintos há milhões de anos porque tinham pulmões pequenos e as condições climáticas exigiam outras formas de adaptação que eles não tiveram. Nós temos pulmões pequenos. Nós temos uma sociedade altamente globalizada, que rompe fronteiras. Na minha área, por exemplo, eu posso falar da lavagem de capitais. É impossível trabalhar com a noção de lavagem de capitais, com a investigação e com a defesa em lavagem de capitais, se eu não souber o mínimo de cooperação internacional. Eu não consigo trabalhar com questões
internas apenas, eu vou estar sempre ligado ao mundo, à tecnologia, uma sociedade imediata, que eu estou falando aqui agora, e essa imagem está transmitida, e a notícia transmitida online, que a informação chega sem filtro, porque ela não passa pelo filtro da imprensa, ela passa agora pela linha direta das comunicações midiáticas de ponta a ponta, ou seja, a informação que eu dou sem o filtro da imprensa atinge a todas e todos. Nós temos hoje uma ausência de privacidade. Experimentem falar que querem comprar uma bota perto do telefone de vocês. Faça essa experiência que eu já fiz. Um dia eu falei para minha esposa, nossa, eu queria comprar uma bota. Não parei de receber propaganda de calçado. Juro pela felicidade do meu filho. Não escrevi porcaria nenhuma, só falei do lado do telefone. O mundo é outro. Eu me lembro quando eu comecei a usar a internet, era discada, que não podia fazer, quem era riquíssimo, tinha uma linha de telefone para isso. Nós, seres mortais normais, tínhamos que esperar depois das 10 da noite, né, que era um pulso só, pai e mãe iam dormir, você ia lá, dava aquele barulho, né? E gastava 2 dias para baixar uma mensagem. E assim era a internet, e hoje nós conversamos aqui. Uma velocidade que, se não tem aquele tracinho azul do WhatsApp em 1 minuto, você já fica com raiva. A velocidade de mundo mudou. Nós somos pessoas ansiosas, naturalmente. Qual é a primeira coisa que cada um de nós faz na hora que acorda? Não é o celular? E com aquele olho de mira, né? Porque a luz é forte, está escura, então arde. Qual é a última coisa que fazemos antes de dormir? Eu tenho feito uma higiene mental de não usar o celular ao acordar e ao dormir. Uma tentativa de desacelerar. Nós somos seres acelerados. E isso reproduz ansiedade. E é óbvio que essa ansiedade chega ao judiciário, chega ao sistema de justiça. Isso é claro. Isso é de uma obviedade cartesiana. O judiciário é um reflexo do que somos. As nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas ansiedades, as nossas complexidades chegam ao judiciário. Antigamente, como falei da lavagem de capitais, como é que se fazia a lavagem de capitais? Conta bancária, compra de gado, compra de obra de arte, devolução, venda fictícia, etc. Hoje é com bitcoins. E vi que o Banco Central já vai regulamentar alguma questão ligada aos criptoativos. Confesso a vocês que não vi a notícia toda, mas uma questão específica de criptoativos vai ser, ou pensa em ser, regulamentada pelo Banco Central em breve. Eu não sei se é alguma negociação com base em criptoativos, alguma coisa começa a ser pensada em regulamentação. Já vi casos de denúncia de lavagem de capitais com aplicativos elaborados e que são vendidos no Google Play, enfim, nessas lojas virtuais da Apple, da Google. Como? Cria-se um aplicativo, simulam-se compras e depositando ali vai lavando dinheiro. Coisas absolutamente impensáveis para a nossa percepção. E isso muda, evidentemente, a postura do... Deveria mudar também o slide. Isso muda a postura do sistema de justiça. Quando nós temos uma sociedade absolutamente acelerada, evidentemente que o sistema de justiça ele muda a sua percepção. Algumas mudanças necessárias. Eu fico muito preocupado quando nós falamos de punitivismos, que eu vou chamar de panpenalismos. Nós temos soluções punitivas sempre que alguma coisa acontece. Se nós fizermos um scout, eu não sei se vamos verificar redução de criminalidade, mas com certeza teremos aumento de mercado para nós, advogados, percebam a crítica a isso que falo, aumento do caos, aumento do aprisionamento. Mas será que isso reduz efetivamente a criminalidade? Alguém aqui ousa dizer que a criminalidade da corrupção acabou no Brasil? Ou que a violência, doutor Eliseu, lá na década de 90, com a lei de crimes hediondos, reduziu, porque tivemos uma lei que era inconstitucional, de tão punitiva era?
E percebam que o judiciário ele vai se acelerando à medida que nós vamos acelerando. E qual é a resposta mais fácil? A punição. Ou como uma pessoa me disse hoje mais cedo, uma reunião que fazia, em decisões solipsistas, sem nenhuma análise adequada do cenário que estamos a enfrentar. Decisões que eu diria chapadas, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Demandas, não só decisões, mas demandas. E demandas eu estou falando, quem acusa e quem defende, para falar do meu direito penal, também chapadas. Fórmulas feitas e não reproduzidas e não repensadas e não refletidas. E nós continuamos, é mais ou menos, como uma música do Chico Buarque, Cotidiano. Todo dia ela acorda às 6 horas da manhã e é todo dia a mesma coisa, e nós fazemos todos os dias a mesma coisa, reparem. E todas as vezes que temos diante de nós novidades, qual é a primeira coisa que fazemos? Isso não. Audiência virtual? Não, isso não. Inteligência artificial? Nem quero saber. Sinto em nos dizer. Nós vamos ser apanhados pelo futuro. E o judiciário vai ter menos resistências quando perceber que, se assim não proceder, é como uma bastilha que vai cair. O judiciário vai começar a perceber, no influxo do tamanho que o Estado vai ganhando e na incapacidade que ele, judiciário, tem de resolver problemas, que ou vai começar ou vai continuar a tomar o caminho dessa politização que temos, aí é uma questão de política institucional, que eu acho que não nos cabe aqui, não é a minha intenção discutir isso, mas do plano operacional, o judiciário, o sistema de justiça, eu prefiro falar assim, ele vai ter que se adaptar. É evidente que vai ter que se adaptar, porque o nível de demandas que ali chega é insustentável. É insustentável. E quais são as medidas que nós temos? Reparem, nós temos gradativamente nos afastado do ortodoxismo do civil law. Trabalhamos com precedentes, mas eu acho que nós não sabemos o que são precedentes. Precedente nasce de baixo para cima. Os nossos precedentes vêm de uma decisão de um caso específico que vai para baixo. Totalmente diferente da perspectiva do common law anglo-saxão. Nós começamos a trabalhar, aí sim, eu acho que é uma questão interessante, com uma justiça colaborativa, uma justiça negocial, uma justiça restaurativa. E na área penal, esses influxos começam a ganhar corpo. Acordo de não persecução penal, ação penal, suspensão do processo, extinção da punibilidade em crimes tributários e por aí vai. Absurdos. Não podemos aceitar o devido processo legal. Espera lá. Espera lá. Será que não existe devido processo legal numa negociação? Ah, mas não estamos preparados. Opa, então peraí. Então o problema não é normativo. Quando eu falo em devido processo legal, é estrutura normativa que garanta que eu tenha um processo adequado que passe por filtros de controle. Agora, se nós, atores, não temos a capacidade, aí o problema não é de devido processo legal. É de devida capacitação legal. É diferente. Ah, mas os atores não sabem lidar com essa novidade. Muito bem. Quando nós começamos a andar de bicicleta, nenhum de nós sabia. Ou nós já sabemos, nascemos sabendo. São processos de cognição. Nós vamos começar a enfrentar, porque, vejam, isso já acontece. Queiramos ou não. É simples assim. Queiramos ou não, isso já acontece. Ou nós conseguimos embarcar nessa estrutura e dela aproveitamos tudo o que é possível, ou nós vamos ser alijados. E ninguém vai ter dó de nós. Nós que eu falo, nós, advogadas e advogados. Ninguém vai ter dó. Sabe por quê? Quem não conseguir ajudar a resolver problemas, infelizmente, fica para trás. A vida é cruel. Eu não estou concordando com isso, eu só estou constatando. A vida é cruel, ela vai deixar para trás quem não se adaptar. E nós vamos ter que arranjar um culpado.
E o juiz que eu estou falando, o árbitro de futebol, ele sempre é o culpado quando o meu time não ganha. Ou o técnico, né? Ou todo mundo também. Né? Inclusive, pode tirar 2 terços ali que a gente começa de novo. Mas, ou a mãe do árbitro, né, também. Todo mundo é culpado quando o time perde, vai. Mas, ou nós temos uma posição de aprender e de, com isso, aproveitar todas as capacidades que advêm deste modelo de justiça que começa a se aproximar, porque ele vem, acabou. É impossível para o Estado sustentar um tamanho de judiciário do jeito que nós começamos a trabalhar com ele. É simples. Me desculpem, é uma postura muito radical minha, mas é simples, o Estado não dá conta. Não dá conta, eu vou ter que fazer mais presídios, eu vou ter que investir, colocar, dar investidura a mais juízes, a mais promotores, a mais delegados, etc. E uma hora vai continuar a crescer, e mais ainda, se nós não tomarmos uma postura antibeligerante, se nós não tomarmos uma postura de resolução de conflitos, essa panela de pressão estoura. E nós não aceitamos discutir isso de forma um pouco menos apaixonada. Mas nós vamos ter que fazer isso. Claro, existem limites, existem balizas. Eu não posso abdicar nunca do devido processo legal, óbvio. Eu não posso nunca abdicar de estruturas de pensamento do sistema de justiça penal que não são caras. O princípio da legalidade, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, etc. Mas é possível, dentro desses pilares, a adaptação. E eu dou um exemplo que eu costumo falar em sala de aula. Pensa uma pessoa solteira que quer uma amplitude da sua casa, ela faz ali um loft. Começa a namorar e casam-se e tem um filho. Esse loft precisa ter um pouquinho mais de reserva para a criança, para o casal. Aí eles lascam uma parede, pronto. Tem um segundo filho, a idade é diferente, nós vamos ter que fazer 2 quartos. Eles lascam mais uma parede lá. Aquilo deixou de ser a casa da pessoa? Não, só tem um formato diferente. Porque eu não posso mexer na estrutura, nos pilares, nos alicerces, no devido processo legal, na legalidade, e por aí vai. Agora, adaptar o nosso sistema de justiça ao que precisamos, óbvio que eu posso e devo, sabendo que eu não posso atingir um pilar. Essa é a nossa missão. É disso que estamos a falar. Então, para vocês um exemplo, eu ministrei um curso recentemente para vocês verem o quanto nós, no direito penal, no sistema de justiça penal, às vezes não temos dimensão da nossa atuação. Essa fonte é da Folha de São Paulo, não me perguntem o ano, eu tinha isso na cabeça, se não me engano, 2016, 2017, enfim, não estou bem certo. Mas nós conseguimos, na Lava Jato, recuperar, pasmem vocês, algo em torno de 11,5 bi. Isso já aumentou, claro. Pasmem, que absurdo. E eu acho que nós nem chegamos na ponta do iceberg da corrupção. Mas isso já causou, naquela época, enquanto se recolhia de volta a 11 bi, olha o estrago que a nossa atuação causou na economia. Luciano, você está dizendo, então, que a punição da corrupção é um erro? Não, de forma nenhuma. Eu seria uma fraude intelectual se eu falasse uma besteira dessa. Claro que não é. O que eu estou dizendo é que a forma que sabemos fazer isso causa aquilo ali. É simples. Ou eu vou ficar afastado do mundo e digo, não me importa nada que esteja para fora dos tribunais, ou eu vou ter que dialogar com os irmãos. Repito, dizer que não existe necessidade de punição à corrupção, eu seria uma fraude intelectual se eu dissesse uma besteira dessa. Repito, o que eu estou dizendo é que a nossa forma de intervenção, como tradicionalmente conhecemos, com esse discurso punitivista, da punição pela punição, sem entender os players, os jogadores, os atores que estão envolvidos nisso, e sem tentar trazer outras estratégias de reconciliação, de restauração de direitos, de diálogo com o mundo que está à nossa volta, vai acontecer daquilo, e sempre aconteceu. E com um detalhe, o nível de impunidade ainda é alto. Ou seja, nem o que nós nos propomos a fazer, nós fazemos.
Nem o que nós propomos a fazer, nós fazemos, porque o nível de impunidade ainda é alto. Pô, então tem alguma coisa que está errado nisso. Tem alguma coisa que a gente precisa adaptar, e não dá para a gente fingir que não é conosco, e não dá para a gente querer ser como os nossos pais. A música da Elis Regina, hoje eu estou musical para caramba. Qual é esse profissional, então, que está preparado? Eu acho que nós não estamos preparados. A minha percepção é que nós estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento. A minha percepção é que nós estamos aprendendo novamente. Ou a gente sempre aprende, claro, mas aprendendo a dialogar com este mundo, com esse admirável mundo novo, com essa nova era. Nós precisamos, opinião minha, professor que há 22 anos está numa sala de aula e que já mudou sua forma de debater com os alunos, inúmeras vezes ele vai outras tantas mudar quantas forem necessárias. Mas nós temos que ser menos conteúdicos. Pensem, aquilo que decoramos, no dia seguinte não lembramos. Agora, trabalhamos com habilidades e estratégias na nossa formação, a diferença é brutal. A diferença é brutal. Quando eu trabalho, qual a competência que eu exijo de um advogado? Resolução ética e que são trazidos. Essa é a competência que nos é exigida. E quais habilidades precisamos tê-las? Trabalho em equipe, aprofundamento técnico, análise estratégica, capacidade de compreensão do problema, de dissecação do problema em resolução e apontamento de soluções, operatividade adequada, ou seja, proatividade. Uma série de habilidades nos é apresentada. Professor, o senhor vai deixar levar a prova para casa para fazer? Sim. Por quê? Que advogado, qual de nós aqui resolve um problema em 1h40? Sem abrir um livro. O que o aluno tem que fazer? Deixa eu contar um segredo para vocês. Tício e Mévio não existem. É sério. Tício e Mévio não existem. É igual Papai Noel. Só que nós aprendemos que o Tício e o Mévio são os nossos exemplos. Aí, na hora que nós saímos da nossa casa, que é a faculdade, nós não conseguimos dialogar com a realidade. E o que nos resta? Sermos como os nossos pais. Nós não estamos preparados para enfrentar este mercado de trabalho. Advogadas e advogados, vamos começar a preparar para isso. Nós não conseguimos entender que esse tripé que eu elejo para trabalhar na minha profissão, técnica, estratégia e operatividade, ele precisa ter uma percepção menos intuitiva e muito mais preparada a partir de perspectivas de pensamento heurístico. Eu preciso saber tecnicamente aquilo que eu necessito. E na advocacia que apresenta de alta performance na área criminal, essa técnica não é só penal. Eu tenho que saber de direito tributário um pouco, ou saber quem sabe para estar comigo. Eu preciso saber de direito ambiental, Rafaela, ou ter quem saiba. Eu preciso trabalhar com direito regulatório. Eu preciso conhecer o sistema financeiro. Eu preciso saber isso, aquilo, porque senão eu vou falar besteira. Porque senão eu vou fazer besteira. Eu preciso analisar estrategicamente. Sim, vamos ler teoria dos jogos. Vamos começar a traçar estratégias, vamos começar a entender qual o tipo de jogo, qual é a estratégia possível. Eu estou aqui a falar de mudança de paradigma, de eu aceitar que existam jogos de soma zero. Nós nunca fomos apresentados a jogos de soma zero. Os nossos jogos são sempre com estratégias fixas, regras prontas e um tabuleiro imutável, onde se ganha ou se perde. Nós somos treinados para isso, nós somos cão de guarda. Mas, por vezes, nós vamos ter que trabalhar com resultados de soma zero. Acordo? Negociação. Um amigo me falou uma determinada vez, e eu usei essa frase, podia ter até tem aspas, né? O Christian aqui falou, procura-se advogados que falem inglês. Procura-se, o que ele quis dizer naquela brincadeira é procura-se advogados criminalistas que têm outras habilidades que não aquelas tradicionalmente a nós imputadas.
Eu preciso de advogados para essa advocacia de alta performance que tenha outras habilidades, porque as competências que se exigem de nós são outras. Eu hoje sou chamado para a reunião da empresa e não apenas para o tribunal do júri. Eu hoje sou chamado para resolver problemas consultivos, Rafael, e não apenas para ir à delegacia. Eu hoje sou chamado a auxiliar para a implantação de um programa de integridade para investigações defensivas, falamos disso agora, e não apenas para ir a um plenário de tribunal, à tribuna de um tribunal, para sustentar. As habilidades precisam se modificar por conta desse mundo, por conta disso, etc., etc. E nós precisamos participar ativamente, nós precisamos descobrir a lógica da nossa atuação. Nós precisamos descobrir o que precisamos nos organizar. Estarmos dessa geração, dessa nova era, eu diria. E com isso, algumas características da advocacia criminal. A advocacia criminal sempre será criminal. O júri sempre será a paixão. Essa forma nossa de agir, essa forma, eu brincaria, um tanto tosca, mas sempre libertária, esse discurso inflamado, essa postura de oratória, isso sempre vai ser a marca do criminalista. Mas do criminalista hoje se exigem outras posturas. E aí me vem uma questão à cabeça que me chama a atenção. O limite entre a prerrogativa e a ética. Nós agimos, não de modo geral, não de forma generalizada, óbvio, mas há uma percepção que, por vezes, entendemos que não há limites éticos e é uma prerrogativa plena. Claro, a prerrogativa é plena, óbvio. Mas há limites éticos à nossa atuação. Porque se eu exijo que sejam éticos comigo no judiciário, eu também tenho que ser. Se eu exijo ser tratado com fair play, eu também exijo que isso seja. Sem discutir se a lei é boa ou ruim, se com ela concordo ou não, não resta essa discussão. Mas se eu preciso uma lei para dizer, advogado, não seja grosseiro com outra pessoa numa audiência. Isso minha avó já me dizia. Tem que ser educado. Sem discussão se a lei é boa ou ruim, eu acho que ali vai haver um tolimento ao exercício defensivo, de alguma maneira, eu acho que a gente vai precisar se entender nisso, mas demos causa. A verdade é essa. Nós precisamos entender porque se queremos do outro o respeito, se eu olho e digo, não pode brincar promotor de conversar com o coleguinha juiz, não pode combinar alguma coisa assim, como vimos no passado recente isso acontecer, eu tenho que dar o exemplo e ser o mais correto possível. O mais correto possível não é simplesmente nada fazer de errado, mas é agir em defesa do meu cliente com toda a técnica, estratégia e operatividade que eu puder. Ou seja, não deixá-lo indefeso. Porque isso, para mim, também liga-se à ética. Me dói no coração, não sei quem de vocês já passou por isso, de ver pessoas sendo defendidas por profissionais que não entenderam o seu mistério. Que não entenderam o quão séria é a nossa profissão. Me recordo de uma vez que um grande magistrado, eu esperando para fazer uma audiência, Luciano, será que você pode fazer a doc para mim? Excelência, claro. Deixa eu ver o processo. Mas eu só peço ao senhor o seguinte, deixe essa audiência para a última da tarde, eu vou fazer a minha audiência, quero ter o contato pessoal com o acusado que está detido na carceragem do fórum e quero folhear este processo, é muito fininho, aí eu faço. Mas o senhor não vai me nomear doc para o ato, o senhor vai me nomear dativo para todo o processo. Porque aí terá a minha marca. Aí eu sei que essa pessoa será defendida, porque eu não vou participar de uma formalidade apenas para que uma audiência seja praticada. Assim foi feito, o outro advogado, o réu, ficou bravo, porque isso ia atrasar a tarde dele, mas essa pessoa teve defesa.
Acho um absurdo, porque isso faz parte da ética também, eu honrar o compromisso que eu fiz, doutor Eliseu, quando eu tomei posse, e o professor Marcelo Leonardo, que era à época o presidente da ordem, me concedeu a carteira de advogado. Então, esse equilíbrio entre ética e prerrogativa é algo que nós precisamos pensar, sim. Eu quero ser respeitado em cada fórum que eu entro, por ser um advogado. Eu quero ser respeitado porque diz, olha, lá vem um advogado. Vamos respeitar essa classe. E nós só conseguiremos isso quando nós conseguirmos nos comunicar com a coletividade. Eu acho que nós precisamos desse passo. Também somos muito mal vistos porque somos contra-majoritários. Isso também é... Ué, o que eu fiz aqui, gente? Isso também precisa ser dito. Somos contra-majoritários. Quem tiver medo de ser contra-majoritário, busque outra profissão. E na investigação criminal, nas várias formas de investigação, inquérito policial, procedimentos investigatórios criminais do Ministério Público, eu já deixo de questioná-los há algum tempo. Tenho para mim que o Ministério Público é parte, se é parte, vai investigar, e isso já está decidido no Supremo. Tem cá uma outra reação, contrariedade a isso, mas é pacificado. Inquéritos civis, que aí sim é regulado constitucionalmente ao Ministério Público, comissões parlamentares de inquérito, e por aí vai. Qual é a postura do advogado? Primeiro, nós temos que pensar no seguinte: durante uma investigação, nós temos 2 níveis de conhecimentos. Atos de investigação e antecipação de provas. Um ato de investigação busca localizar aquilo que o investigador entende que é necessário. Ele parte de vestígios, de indícios, etc., e vai buscando. Onde ele vai parar? Não se sabe. É evidente que este momento é do investigador. Dele eu não posso participar. Talvez por isso a investigação defensiva seja tão importante, para que eu tenha alguma ferramenta para antecipação da ampla defesa. O ato de investigação, evidentemente, é da autoridade policial, ministerial, parlamentar. Agora, quando este ato de investigação se consolida e se transforma numa prova antecipada, que ainda não detém noções de contraditório, o inquérito policial não detém o contraditório, porque não há acusação e, portanto, reatividade, eu só reajo a uma acusação que me é feita. E não há acusação. Mas nesse momento da antecipação de prova, ou seja, eu investigo, cheguei naquela pessoa, deixa eu colher o depoimento dela. Aquilo é uma antecipação de uma prova que deverá ser reproduzida judicialmente. Nesse momento, evidentemente, que eu preciso antecipar a ampla defesa, tendo acesso à informação, e artigo 14, salvo engano, 14 do Código de Processo Penal, propor diligências. Então, o papel do advogado é proponente também nesse momento. Eu não confundo isto com contraditório. Eu converso muito, Rafaela, com o Leonardo, com o Felipe, que tiveram com vocês aqui, eles sim processualistas, eu venho do direito material, mas, e brilhantes processualistas, 2 dos maiores de Minas Gerais hoje, tenho para mim, e com eles concordo, que não há um contraditório instalado ali, mas há uma antecipação de uma ampla defesa, porque eu preciso ter acesso à informação que futuramente pode me acusar. E preciso poder, com ela, manusear essa informação. E numa investigação, eu costumo dizer que eu tenho 3 formas de ação. Colaborativo, de resistência ou de uma neutralidade. Por isso é que eu desconfio muito quando eu vejo cursos de... Eu preciso entender um pouco melhor, eu só vou entender isso com a vivência. Eu tenho investigações para as quais eu vou ter uma postura colaborativa. Outras que eu vou ter uma postura de resistência defensiva, legítima. E outras de uma neutralidade, de uma
Passividade. Depende do tipo de investigação, da estratégia que tenho para isso e do objetivo que quero. Depende disso tudo. Depende de eu conhecer tecnicamente aquele momento, mas mais do que isso, ter estrategicamente delimitação de onde eu quero chegar. Eu costumo dizer, quando, Rafael, as pessoas me perguntam, Luciano, eu preciso te contratar agora ou só no processo? Não, eu vou te contratar só no processo, caso... Eu dou sempre o seguinte exemplo. Imagina que um casal quer construir uma casa. Daí das pessoas ali diz, olha, eu quero ela triangular. O outro fala, não, redonda. Triangular, redonda. O que é a casa redonda? Malandro diz, tá bom. Vamos fazer o seguinte, você não tem tempo? Deixa que eu faço a base da casa, depois você monta essa casa triangular do seu jeito. O que esse outro ou essa outra aqui vai fazer quando montar a base da casa, os alicerces? Vai fazer ela redonda. E não vai ter santo que dê jeito dessa casa subir depois triangular. O inquérito, por mais que queiramos falar que não, o inquérito é a base epistêmica, sim, da produção probatória futura. O inquérito vai determinar um recorte epistêmico naquela estrutura depois que eu vou precisar trazer à produção da prova. O inquérito é a base da qual a opinião delicti funciona, o Ministério Público funciona. E se eu não traduzo o inquérito em uma estrutura defensiva adequada, eu terei sérios problemas depois. Dou para vocês um exemplo, sem muito dele falar, por ética profissional. Determinada pessoa para a qual atua, enfim, há algum tempo, presidente de uma empresa que tinha dezenas de milhares de funcionários à época, chegou o delegado, sem advogado junto, o delegado perguntou, você é só sócio ou você administra? Eu administro tudo. Invocado, porque foi confrontado, foi isso, eu administro tudo que administra. Resultado, crime tributário, quem foi denunciado? Ele. Ah, mas eu não falei que eu faço, está aqui escrito, que eu administro. Isso aqui, para o judiciário, infelizmente tem servido. Desconstruir isso é muito mais complexo do que fazer o pilar desta acusação futura com bases mais sólidas, epistemicamente falando dessa produção probatória. Então, a função do advogado numa investigação ela é fundamental, porque ali nós fazemos o controle epistêmico da prova antecipada que é lançada. Consegue compreender isso? Ali, por mais que eu não domine essa produção antecipada de prova, por que eu falo produção antecipada? Porque é uma prova que é apresentada pela autoridade policial, ministerial, parlamentar, enfim, que não tem ainda um contraditório. E, portanto, por isso, só um minutinho, senão eu vou fazer bagunça. Eu conheço o suficiente para saber que se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, não vai ficar legal. E aí vai virar meme na internet. Olha só. Por mais que nós não tenhamos o domínio da investigação, o jogo da linguagem ali praticado, porque sim, direito é linguagem. Esse jogo da linguagem ali apresentado, ele flui conforme os atores desse jogo de linguagem conseguem ser entendidos. Quanto mais eu simplificar a linguagem e atingir o comunicante do outro lado, mais efeito as minhas palavras, as minhas ações, os meus gestos terão. Então, eu preciso me comunicar numa investigação de forma a, mesmo que eu não tenha o controle epistêmico da produção da prova, ou seja, a delimitação do conteúdo dessa prova, eu preciso dialogar com isso de forma a não ser pego de surpresa na continuidade e trazer conduções necessárias e possíveis para o rumo que essa investigação vai tomar. Então, é fundamental a tomada de postura, a análise estratégica, a principal delas, ao meu ver.
a análise estratégica de como lidar com o inquérito. Eu não posso chegar no inquérito e ir atropelando a tudo e a todos, dizendo, sei atuar no inquérito. E chega xingando, filmando, fazendo, acontecendo, e o cliente olha e fala, nossa, como ele é forte, como ele é corajoso. Mas isso funcionou? Ou, ao contrário, muito caladinho, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhora. Não, eu preciso entender uma postura plena, autêntica, incisiva, respeitosa, respeitante. E eu preciso definir a estratégia que eu quero para aquele inquérito e dialogar com a autoridade, para que ela respeite a minha estratégia e para que eu tenha acesso a este jogo de linguagem que é o momento do inquérito. Ele é muito menos passional, ele é muito mais burocrático do que a gente quer que seja. E a investigação defensiva nisso? Ela é mais uma ferramenta que nós temos porque nós não temos o controle como eu disse, da definição epistêmica, do recorte epistêmico do que vai ser produzido numa investigação, inquérito policial, inquérito civil, comissão parlamentar de inquérito, enfim, PICs, né, procedimentos de investigação criminal, enfim. Então, o provimento 188 da OAB de 2018, sim, ele nos traz mais uma alternativa. Faça você a sua investigação. Acho que nós precisamos delimitar um pouquinho mais, acho que nós precisamos regulamentá-la um pouquinho mais. Algo me diz que se nós não fizermos isso, nós vamos errar a mão. E se errarmos a mão, vão dizer, tá vendo? Deixei vocês fazerem isso, olha o que virou. Nós temos um diamante na nossa mão. E quanto mais regulamentado for, mais esse diamante terá capacidade de resolução. É mais uma forma que eu tenho de intervir. Na verdade, isso para mim é apenas a regulamentação de algo que nós sempre fizemos. Uma boa. Todo advogado minimamente operativo, minimamente organizado, minimamente estratégico, faz produção de prova, e agora nós demos o nome de investigação defensiva. Agora nós demos esse nome. Ou regulamentamos, eu acho isso sensacional. Por quê? Tira essa necessidade de não termos controle e temos que ficar o tempo todo sem saber se ultrapassamos ou não ultrapassamos o limite. Então, essa produção, e eu acho que ela tem um artigo ali que fala, não sei se é o 5º, 6º, enfim, que diz que pode ser feito com perícias, com assistentes, façam isso o tempo todo. Eu não entro num processo, eu prefiro declinar da contratação de um crime tributário se eu não tenho um contador junto comigo, um advogado tributarista, de um crime ambiental se eu não tenho comigo um engenheiro ambiental ou um advogado ambiental, eu prefiro declinar da contratação, porque senão eu não vou fazer um trabalho adequado. Eu não detenho o conteúdo, a capacidade técnica do direito tributário, do direito ambiental, do financeiro, do sistema financeiro, etc., etc., para sozinho trabalhar panos de fundo. Vamos falar de, sei lá, crime tributário, planejamento tributário. A diferença entre elisão e evasão. Todos nós aqui conceituamos, mas e no caso concreto? Com a normativa do ICMS, ou como a audiência que eu fiz ontem, para saber se no regulamento do ICMS de Rondônia, que veda a acumulatividade do crédito do combustível, quando ele é interestadual, quando sai do Amazonas, vai para o Rondônia e depois Acre, e somente autoriza o débito crédito de frete. Para eu falar isso que eu estou falando para vocês, eu tive que quase decorar, porque isso é específico demais. Ficou fácil porque eu desenhei o tributarista, a tributarista, nesse caso, estava comigo ali desenhando. O contador que presta serviço historial estava lá desenhando. Então, a investigação defensiva, ela nos autoriza a sermos muito mais boas.
não percamos a chance de sermos mais técnicos. O quanto mais técnicos formos, mais teremos resultados. Eu brinco que eu fiquei até valente na oitiva do auditor ontem, porque eu sabia, não é a primeira vez que eu já faço isso há tempos, mas eu sabia exatamente o que eu estava perguntando, porque tinha alguém lá no meu ouvido soprando. Tinha alguém falando, não pergunte isso porque isso não é relevante, pergunte aquilo porque aquilo é relevante. Olha, tem um erro aqui, tem um erro ali, etc. A investigação defensiva nos auxilia com isso, porque ela nos traz regulamentação para tudo isso que já fazíamos intuitivamente e que faz parte de um exercício defensivo mais adequado. E se isso é importante no processo, pensem vocês no momento anterior ao processo, que é a formação dos pilares da base. Então, nós temos que aproveitar muito as possibilidades, mas, e aí vem o final, já terminando aqui, que precisamos nos impor limites, regulações. Porque ao trabalhar com dados oriundos de uma investigação defensiva que fazemos, nós trabalhamos com informações sensíveis. Nós trabalhamos com quebra de privacidades. Nós trabalhamos com uma série de questões que vão nos confrontar eticamente com valores constitucionais ali impostos como princípios. Então, eu preciso me resguardar, nós precisamos efetivamente nos resguardar e tomarmos medidas de precaução para que nós possamos exercitar não só a investigação defensiva, mas qualquer ato procedimental, negocial, o que quer que seja, com a conformidade, to comply, agir em conformidade. Hoje tem uma gama de pessoas que trabalham, eu vou permitir essa pequena brincadeira, um tanto quanto ácida, mas que, entre aspas, trabalham com compliance, mas no fundo estão fazendo consultoria. O compliance tem no mínimo 3 fases, 3 ciclos, e cada ciclo, Rafaela, me corrija, você que é um expert no assunto, cada ciclo dura no mínimo 6 meses. Para eu estudar o risco, para eu implantar, para eu estudar o risco, para eu elaborar e depois para eu implantar. Isso eu estou falando sem os treinamentos, que pode ser muito maior que isso. Pode ser bem maior que esses 6 meses de cada ciclo. E o máximo que algumas pessoas que implantam compliance fazem é fazer uma cartilha, o código de ética. Isso é fácil. Mas trabalhar com compliance é muito mais amplo, e eu diria, é impossível de se fazer só com advogados. Não é compliance, é consultoria isso. Para eu fazer o trabalho com compliance, eu tenho que analisar os riscos daquele negócio, trazer os técnicos. É meio ambiente, eu tenho que trazer um engenheiro ambiental, eu tenho que trazer um biólogo, eu tenho que trazer um geólogo, eu tenho que trazer não sei quem. É tributário? Eu tenho que trazer o contador, eu tenho que entrar para dentro da empresa e falar, deixa eu te virar do avesso, descobrir os seus riscos, avaliar os riscos pelos quais você passa, avaliar os seus pontos frágeis, e vamos começar com os envolvimentos de todos os stakeholders para que eu chegue e implante com eficácia. E eu diria a vocês, um dado aqui, alguns estudos, um da KPMG, a cada dólar investido, 5 são economizados em procedimentos. Compliance não é gasto em investimento. Tem um outro dado que eu colhi numa outra palestra que fiz recente, de 46 empresas de grande porte, aí eu não sei se é mundo ou Norte-América, Europa, confesso que me fugiu esse dado, mas a ausência de um programa pode representar 3 vezes mais custo. Mas o que isso tem a ver com a advocacia? Nós precisamos começar a ter culturas de implantação de compliance nos nossos escritórios. O meu, há algum tempo, já tem. Por quê? Porque nós vamos ser criminalizados.
porque nós somos sensíveis a algumas questões. Lavagem de capitais, quebra de dados sigilosos, etc. E investigação defensiva, que é o tema aqui, por muito mais necessidade. Então, não sei quanto a vocês, mas em algumas contratações que temos, nos são exigidos questionários do compliance das empresas que nos contratam, e dependendo, eu já vi escritórios serem vetados. Escritórios que têm pessoas politicamente expostas, pessoas que não passem pelos critérios de contratação dessas empresas, não são contratados. Compliances hoje ajudam em uma série de contratações, evitação de punições, são necessários em alguns casos, lei de lavagem de capitais, são atenuantes em outras leis de corrupção, né, 2846, se não me falha a memória. E eu acho que nós começamos a pensar na cultura de nós também termos, para que quando a prática da investigação defensiva se tornar cotidiana, nós tenhamos mecanismos de defesa para dizer, alto lá, faço isso com o regulamento, com todo o regramento, com todas as garantias de que nada farei de errado. Na hora que a Receita Federal vier nos olhar, na hora que a Microsoft falar assim, vocês têm licença nos computadores de vocês? Até isso. Na hora que nós tivermos, então, que dizer, respeitem minhas prerrogativas, nós estarmos tranquilos e amparados por estratégias de conformidade. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Algumas dificuldades. Fazer um compliance individualmente, com pressa, não ter recurso, não avaliar os efeitos endógenos, exógenos. Dou para vocês um exemplo. Determinada vez, fui fazer a implantação de um programa numa empresa de engenharia, o dono assim disse, Luciano, eu vou criar uma empresa nova, essa nós vamos fazer redondinha, com tudo, canal de denúncia, blá, 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 compliance officer, chief of compliance, blá, blá, blá. Aí eu deixo a outra, falei, parou. Acabou a conversa. Você está dizendo que a banda podre fica e você leva o bom? Isso não é compliance, isso tem outro nome. Não, mas veja, eu falei, não estou te falando para você fazer, só estou te dizendo que isso que você está fazendo não é compliance, eu não vou fazer isso. Eu não vou brincar disso. Ou você aceita agir em conformidade e assume todos os riscos e todos os benefícios, ou não faça. Porque é muito pior você... Aí sim é gasto de dinheiro, se você não vai efetivamente ter a cultura da conformidade. Esse é o nosso problema de modo, tomara que não geral. Nós não queremos os ônus de agir em conformidade. Nós queremos que os outros tenham o ônus de agir em conformidade. E isso vai nos trazer um preço muito caro. As outras dificuldades, né, na execução, enfim. E, de modo geral, o que eu fiz aqui? Não. De modo... Ué, não está indo para frente. Por que a advocacia, repito, é importante? Tudo bem. Mas especificamente na investigação defensiva, porque isso nos trará. É como se fosse um selo de qualidade. É um Inmetro, o selo do Inmetro, ou a ISO 9001, ISO... Sim, são selos de qualidade. E quanto mais temos, mais confiáveis somos. E quanto mais confiáveis somos, adivinhe, mais contratados seremos. A coisa funciona assim. E essa cultura de conformidade, não sei quanto tempo, mas ela vai trazer consequências. E ela vai se impregnar, de algum momento futuro, ela vai se incorporar à nossa atuação. E quanto mais estivermos na dianteira disso, eu acho que mais nós vamos lucrar
com isso. Eu estou pensando no mercado nosso da advocacia. Eu estou sendo, me perdoe, um pouco egoísta, porque eu sou advogado e é na minha classe que eu preciso pensar mercadologicamente. Ah, Luciano, mas esse mundo que não é o do Tício e do Médio, como é que eu faço para ele ser real? Eu acho que nós precisamos repensar a nossa cultura jurídica. Eu acho que nós precisamos fazer com que o ambiente acadêmico, alguém me disse hoje cedo, que nós não voltaremos a ser o que éramos. O ambiente acadêmico precisa definitivamente sepultar, levantar a bandeira meio mastro, fazer o luto pelo Tício e pelo Mévio. Entenderam essa brincadeira? Tício e Mévio é um exemplo da abstração. E depois que passar o luto, vamos pensar no caso concreto, vamos trabalhar com case law, com práticas invertidas de educação, com casos concretos, com simulações, com habilidades e não com conteúdos. Nós precisamos preparar profissionais que tenham capacidades. As escolas superiores de advocacia, a nossa nacional, as outras, vamos continuar, porque elas já começam nesse processo de capacitação. Vejam que coisas maravilhosas as ESAs têm feito. E capacitar cada vez mais. Capacitar gerencialmente também. Quantos de nós aprendemos, doutor Eliseu, a gerenciar escritórios? Já perceberam como nos é difícil, inclusive, isso? Administrar um escritório? Agir estrategicamente? É difícil. Eu confesso a vocês, ainda não aprendi. Eu vivo uma luta diária para fazer isso daqui ser mais do que uma palestra e viver isso diariamente. Não acho que seja só mudar a grade curricular, discursos, é efetivamente aproximarmos. Pesquisas que venham ao mundo concreto. Eu costumo, Rafaela, com os meus orientandos no mestrado, toda dissertação tem um case, é uma discussão de um case. Ela começa com o caso, normalmente transitado em julgado, óbvio. A gente desconstrói o caso dogmaticamente ou político-criminalmente, enfim. Depois dá a solução que nós entendemos necessária, para fazer com que o estudo científico tenha um apelo prático. Acho que é só assim que nós vamos efetivamente trazer. Acho que poderíamos pensar, por exemplo, em residências jurídicas, por que não? Tal como os médicos fazem. Quer se especializar em alguma coisa? Vem para cá. Eu acho que nós precisamos de especialistas que saibam efetivamente o que estão fazendo. Acho que nós precisamos definitivamente ampliar os nossos pulmões para que nós não sejamos os dinossauros que serão extintos. Traumático, para mim, nem um pouco. É na adversidade que nós crescemos. É na adversidade que nós efetivamente vemos as possibilidades. E eu acredito que a advocacia é, sim, um pilar do Estado Democrático de Direito. É um pilar que nós temos obrigação de manter. Muito obrigado. Posso sentar ali? Vamos abrir agora, doutor. Agradecemos ao doutor Luciano. Opa, a gente vai abrir agora para perguntas. Agradecemos ao doutor Luciano Lopes pela brilhante palestra. E, primeiramente, iremos abrir para os debatedores para fazerem as considerações e as perguntas. Depois iremos abrir para perguntas ao público em geral. Doutora Rafaela, gostaria de dar início, e aos debatedores. Fiquem à vontade. O que, doutor? Saiu aí? Bom, todos aí no Zoom Simpla. Agora aqui, Rafael.
aos que estão aí no telepresencial. Então, espero que estejam nos ouvindo. Aí, ok. Estamos nos adaptando, né, a estar online e presencial. Não é uma habilidade, mas como diria o professor Luciano muito sabiamente nessa espetacular palestra, nós somos dinossauros, mas estamos aprendendo a viver nas adversidades. E gostaria mais uma vez de cumprimentar o professor Luciano pela brilhante palestra. É realmente uma oxigenação que ele faz toda vez que ele vem aqui em Uberlândia, ou toda vez que eu assisto. É um choque de realidade, é algo que eu vou pensar amanhã no meu planner, né? O que eu preciso implementar, e toda a conversa com ele é, sim, uma forma da gente repensar a nossa postura, a nossa advocacia, com mais técnica, com mais estratégia, com mais operacionalidade. E eu vou primeiro, o Léo está me apoiando aí, eu vou primeiro verificar com o pessoal do telepresencial se tem alguma pergunta, e depois eu volto a chamar aqui o pessoal no presencial para fazer, a doutora Bruna, doutor Márcio, quem quiser vir aqui na frente para interagir com o pessoal que está lá no online. E aí, Léo? Por enquanto, nenhuma pergunta no chat. Bom, eu vou fazer uma pergunta que já é uma pergunta que eu sempre faço para o Luciano, ele tem um programa de compliance, mas para quem não, o jovem advogado, às vezes ele está começando do zero. E essa palavra compliance, por ela ter uma origem inglesa, às vezes soa como uma coisa tão difícil, tão distante, ele mesmo colocou como uma coisa mais simples do que parece, né? Que é estar em conformidade. Então, jovem advogado, criminalista, ali na frequência de plantões de advocacia criminal, que geralmente é o que nosso jovem advogado faz, né? Um plantão de advocacia acompanhando prisão em flagrante delito, que é a primeira escola da advocacia criminal. Ele vai passando ali para os ativos, ele vai começando a fazer parcerias com outros escritórios. Eu falo assim pela minha experiência, né, na advocacia criminal. Eu tive a sorte que a docência acaba me aproximando mais da comunidade, mais dos alunos, e acaba gerando um network, uma rotatividade muito grande. Então, acaba que o aluno vai lá, meu professor é legal, nossa, meu tio foi preso, me liga, né? Então, o que ele daria de dicas? Aí eu peço a você que vem aqui, para o pessoal do online, você daria de dicas para o pessoal da Jovem Advocacia que está começando a trabalhar nos acompanhamentos dos autos de prisão em flagrante delito, nesses dativos, como que ele pode começar a implementar essas regras, né, de gestão, de conformidade, para que ele não entre em apuros. Eu já tive que apoiar o Dr. Clóvis, presidente da Comissão de Prerrogativas, com jovens advogados que foram presos por linguagem correta na delegacia. Falou para o familiar assim, me dá um dinheiro aí que eu vou pagar o delegado. Por algum motivo isso foi ouvido, o delegado foi alvo de uma operação e essa informação, eu vou pagar o delegado, soou como uma corrupção, uma suposta prática de corrupção de uma autoridade. E aí o delegado foi, ou não, o advogado que está iludindo o cliente. Então, a importância da linguagem nesses cenários, para mim, seria uma primeira. Mas o Luciano, que é mestre, que já implementou e que sabe implementar mesmo pequenas empresas, como que seria um pequeno escritório de 2 coleguinhas que começam a advocacia criminal? Acho que essa pergunta é uma pergunta mais prática e que pode nos aí para nós. A palavra, Luciano. Bom, Rafa, corrigindo uma coisa. Acompanhar flagrante não é só jovem advogado, não. Semana passada, a turma lá do escritório estava também acompanhando madrugada dentro. Acho que o criminalista vai morrer acompanhando. O criminalista acho que vai morrer acompanhando flagrantes. Olha só, tudo que é novo dá medo. Lembra a primeira vez? Quem aqui é formado? Perdão, na internet eu não consigo perguntar. Mas quem aqui ainda não é formado? Vocês vão ver a primeira vez que fizeram a primeira audiência sozinhos.
a primeira vez que subirem, eu me lembro a primeira vez que eu subi numa tribuna, no TJ, no Tribunal de Justiça, e eu não conseguia falar, eu não lembrava o nome do desembargador Antônio Armando dos Anjos, sensacional, já aposentado, um querido, enfim. Eu não lembrava o nome dele, eu não conseguia falar, eu gaguejava, olhava, sabe, assim, aquela coisa. É uma droga. Tudo que me acalmou e me tranquilizou e fazer. E pude retribuir isso um dia desse para trás com uma jovem advogada, tinha sido minha aluna, que eu consegui fazer a mesma coisa por ela e vi que isso é importante. Então, Rafa, primeira coisa, nós sabemos que tudo que é novo dá medo. E tudo que dá medo, nós tendemos a ter reações não tão legais. Legais que eu digo assim, não tão espontâneas, não tão articuladas, gestual, verbal. Então, eu acho que a primeira coisa é a percepção. A segunda, talvez, seja entender que, às vezes, não dá para fazer alguma coisa sozinho. A gente tem que saber os nossos limites. E se soubermos que aquela situação específica eu não consigo sozinho, não é estar com alguém do lado, mas é dizer, fulano, fulana, meu mentor, eu posso contar contigo se eu precisar aqui nessa operação, nessa situação? Porque tudo que é novo é difícil. Como dizem no futebol, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Por mais que treinemos, por mais que nos estádios acompanhemos, acho que é a segunda questão. A terceira é a de que agir em conformidade, eu não preciso ter um programa de compliance implantado. Eu preciso seguir regras de conformidade. Porque eu tenho vários modelos de compliance, compliance valorativo, compliance normativo, compliance implantado em grandes empresas, em pequenas, etc. Mas aquela regra básica de que eu tenho que ter padrões comportamentais, isso é o básico, porque nós temos algo chamado na OAB Código de Ética. Então, essa questão ter implantação, eu acho que o compliance, a implantação do compliance é o último ato de uma mudança de cultura. Não adianta você querer mudar cultura por meio da implantação de um compliance. É mais ou menos como querer precedentes de cima para baixo, da STF para baixo. Não, brota. Então, o agir em conformidade é uma mudança de cultura, sabe? E essa mudança de cultura vem, e quando for aquele momento de ter uma implantação, é porque as pessoas já agem com compliance. Normalmente, os programas que dão certo são aqueles que têm envolvimento de todos os stakeholders, externos e internos. Agora, esse jovem, a primeira coisa, não tenho medo de perguntar. Não tenho medo de errar. Não tentem soluções mirabolantes, porque elas não virão. Está com medo? É normal. Eu me lembro, Rafaela, a primeira vez que eu fui dar aula também, na Universidade Federal de Viçosa, querida Universidade Federal de Viçosa. Moçada, eu tinha tanto medo. Eu sempre fui bicho do mato. Nem trabalho eu fazia. Assim, estava mais ou menos onde está o Vitor. Sabe aquele trabalho que você fica até assim? Esse sempre fui eu. De repente, eu estava lá, passando um concurso, que eu achei que eu não ia passar, porque, enfim. E um cara, lá na última carteira, abriu um livro, não lembro que livro que era, isso tem mais de 22 anos, começou a me tirar, a perguntar as coisas. Esse dia foi um batismo de fogo. Se eu não tive dor de barriga esse dia, eu não vou ter nunca mais. Mas passa. O jovem advogado vai ter que passar, vai ter que... Sabe aquela... Todos nós passamos por isso, moçada. Principalmente a vocês que não se formaram. Aquela audiência que você faz mais bem feita, você sai dela falando, nossa, que audiência legal eu fiz. Aquela que você não faz tão bem feita, e que você vai ficar pensando nela durante um tempo, dizendo, eu devia ter feito aquilo. Então, a preparação é muito importante. Eu tenho, Rafaela, quando alguém lá do meu escritório é designado para alguma atividade, eu sempre tenho um critério, 2 para 1.
tem 2 vezes mais capacidade técnica, estratégica e operacional para aquela situação, ela que vai fazer aquele acompanhamento. Eu não gosto de 1 para 1, porque qualquer coisa que sai da normalidade, você não sabe como lidar. A questão do flagrante talvez seja a mais complexa, porque ali você está diante da força física, né, o poder físico da autoridade policial, e você está diante de um ritual que ele tem início, meio e fim, mas ele é plástico, ele é fluido, melhor dizendo. Ele é de uma constante tensão. Então, é importante, ao atenderem, ter essa noção. Eu tenho técnica, operacionalidade, capacidade operacional e estratégica, no mínimo, 1 para 1. Ou seja, eu dou conta disso. Se não der, não faça. Se não der, fulano, me ajuda com isso. Porque essa, talvez, Rafaela, seja a marca dessa geração. Ou do nosso tempo, não é dessa geração, é minha, sua, de qualquer pessoa, de qualquer idade, da nossa época. Então, não é geração. A ansiedade, a necessidade de resultados rápidos. Toca o seu telefone e você fica ansioso. Eu preciso de resultados rápidos, porque o mundo é rápido, então eu preciso dar certo rápido na minha profissão. Toma cuidado. O sucesso demora. O sucesso não vem de uma vez. Sabe, isso parece coach, mas não é. De verdade que não é. E, às vezes eu vejo pessoas querendo ultrapassar o tempo de maturação da advocacia e elas não vão durar tanto com o pseudo-sucesso que tem. Porque o terreno é arenoso. Então, Rafaela, eu te diria o seguinte para isso, objetivamente. Estar preparado para ali naquele local estar. Uma audiência também, não precisa ser no flagrante, não, uma audiência. Onde o jogo estratégico do adversário, que é a outra parte, ele precisa ser pensado. E o que fazer? Estar bem preparado tecnicamente, eu tenho que saber o ritual para não ser pego de surpresa. Estar bem preparado estrategicamente, ou seja, eu preciso conhecer aquilo e saber onde eu quero chegar. Eu quero chegar até doutor Eliseu, está na minha reta. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por ali. Ó, se aqui tiver obstruído, mas eu vou gastar mais tempo. Então, eu tenho que saber que eu preciso de uma estratégia diferente, porque ou eu vou por cima aqui, é heterodoxa, né, a forma de eu chegar até o senhor, pela cadeira, ou eu tenho que saber onde eu quero chegar, a estratégia. Ou seja, não pode ser intuitivo. Tem que estar preparado para o ato. Se não tiver, não faça. Porque é a vida de uma pessoa que está ali. E apanhar. A primeira vai ser uma droga, a segunda, a terceira. Mas nós temos que ter pelo menos 1 para 1, para saber que a nossa atuação não vai prejudicar ninguém. E que nós vamos aprender. E que nós vamos evoluir. Prática. Acho que... E não ceder ao lugar simples, ao lugar fácil do mais fácil. Porque o mais fácil nem sempre é o correto. E raras vezes termina bem. Não sei se era isso, mas é como eu vejo. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizá-lo pela excelente palestra. E quando o doutor disse sobre habilidades, a gente fala muito sobre soft skills e hard skills, né? Hoje no mercado, o que é soft skills? É aquela competência no ser humano de a gente identificar. Por exemplo, ele falou, a capacidade, né, de liderança, gestão emocional, que isso é muito importante. A hard skills já é o seu currículo, o seu título.
graduação, o seu mestrado, doutorado. E assim, eu falo muito sobre a jovem advocacia, porque eu sou jovem advogada, né? Hoje, eu vejo, assim, a minha evolução. Tem 2 anos que eu estou atuando e com a produção de conteúdo, eu produzo conteúdo na internet, alguns colegas aqui já me acompanham. E assim, eu consegui, comparando, se for analisar com um colega que formou comigo, enfim, o tanto que isso já alavancou a minha advocacia, né? Eu tive a oportunidade de ministrar um curso de prática pela ESA de São Paulo, e isso é muito importante. A gente tem que trabalhar com networking. Eu falo para os meus alunos que a gente tem que trabalhar com networking, fazer parcerias. E cada vez mais a gente entende que a advocacia, ela está exigindo um profissional mais interdisciplinar. A gente precisa trabalhar com parcerias. E eu, no começo, eu não vim de acadenhamento. Então, eu já errei bastante nas parcerias. Então, assim, hoje tem dado certo, porque eu estou fazendo uma coisa de forma estratégica. Então, quer trabalhar e está inseguro, chama um colega para atuar com você. Mas tenha um papo primeiro com a pessoa. Não vamos pegar qualquer pessoa que chegar e vamos atuar comigo. Pergunte, por exemplo, princípios básicos. Honestidade, isso está em falta, infelizmente. A gente precisa conversar sobre isso. E ver qual que é a energia daquela pessoa, qual é o momento da advocacia que ela está vivendo. Porque isso traz reflexo para a nossa vida, para a nossa gestão. Porque eu penso assim, eu já tive parcerias que deram erradas. E o cliente não tem nada a ver com isso. É um problema seu com o seu colega. O trabalho tem que permanecer. Então, é hora da gente refletir. E como eu produzo esse conteúdo na internet, eu acabo sempre falando para os meninos assim, é hora da gente pensar sobre monetização de habilidades. Eu gosto muito de monetizar isso, porque eu acredito que conhecimento a gente tem que compartilhar, e quando já é algo específico, a gente consegue vender infoproduto, se for o caso, enfim. Eu sempre proponho esse desafio para os meninos, e eu vou deixar aqui para vocês. A gente fala muito sobre habilidades, mas eu vejo assim que falta, às vezes, o autoconhecimento. A gente não parar para analisar a gente mesmo. Então, por exemplo, quais são suas habilidades, Rafaela? Faça uma lista disso. O que você é bom? O que você pode melhorar? O que você consegue delegar? Porque tem coisa que a gente pode terceirizar isso. Faça uma lista e veja o que você consegue desenvolver isso. E eu vejo que habilidades são treinadas. Você consegue trabalhar com isso. Então, seja melhorando o seu networking, seja você lendo algum livro, porque a gente não pode ficar focado somente no direito. A gente tem que começar a ler sobre gatilhos mentais, entender sobre marketing, sobre gestão, porque isso acaba que traz diferença nos nossos resultados. Então, o desafio assim, que eu queria deixar para vocês é trabalhar isso, fazer uma lista de habilidades, se conhecer e ir treinando, fazer parcerias, estudar sempre, porque eu acredito que todo mundo é competente, todo mundo é capaz de alcançar resultados, só que a gente tem que estudar. Então, que bom que estão participando aqui do curso de extensão, isso é muito importante. Façam mentorias, tenha mentores para te auxiliar na sua jornada, porque isso é muito importante. Tem pessoas que você pode contar, igual, por exemplo, teve essa situação de flagrante, você pode ligar e falar, nossa, aconteceu isso, vem cá me ajudar. Então, isso é muito importante. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é isso, vamos pensar nas nossas habilidades e o tanto que isso pode desenvolver e melhorar a nossa advocacia. É isso. Legal. Mais algum debatedor gostaria de fazer uso da palavra? Alguma pergunta? Boa noite, professor. Primeiramente, cumprimento pela... É por causa da internet. Pois é. Não podia deixar, né, professor? Inicialmente, professor, eu queria cumprimentá-lo pela brilhante palestra, como a doutora Rafaela se referiu, uma oxigenação ao nosso conhecimento. E, apesar dos cabelos e a barba branca, eu também sou jovem advogado. E me lembro que o meu primeiro ato como advogado foi uma audiência de instrução e julgamento de tráfico de drogas.
com o doutor Faleiros, todo mundo que deve se lembrar, hoje no tribunal. E com muitas dúvidas, eu sabia que ele era amigo de uma professora minha, a doutora Viviane, e eu pedi a ela umas dicas. Primeira audiência, sabia como fazer. Ela falou assim, olha, chega 5 minutos mais cedo e fala para ele que é a sua primeira audiência. Eu falei, ele é muito educado, muito de boa e tal. E assim eu fiz. Conversando com ele me recebeu muito bem. E durante a audiência, eu tremendo na base, quando chegou a vez, ele falou assim, agora o advogado de defesa se poderá fazer suas perguntas que achar pertinente, inscrição do testemunho. Eu fiz, esperando as alegações finais orais. Tremendo. Estou contando isso aqui como testemunho para que os novos também se preparem. E, ao final, ele se dirigiu ao Ministério Público falando que alegações finais orais por memoriais. O que eu li foi um alívio. Passei. E a minha primeira vez na delegacia, doutora Rafaela, eu tive o prazer de encontrar lá o doutor Márcio Tricotti, que foi muito generoso também, que sempre testemunho isso para que ele seja honrado, porque me ajudou muito. Colei nele até a audiência de custódia. Então, foi uma experiência também enriquecedora. Mas, feitas essas breves considerações, eu queria dirigir ao professor uma pergunta. O senhor colocou muito bem sobre a necessidade dessa adaptação do sistema jurídico à evolução tecnológica e social do direito. E coloca o advogado como um ator principal nesse jogo. A minha pergunta é se essa evolução não depende muito também da evolução do direito material. Porque hoje nós vivemos debaixo de súmulas, portarias e resoluções. Será que também não cabe ao advogado levar novas ideias para contribuir para que esse direito também evolua? Porque a doutrina, nós temos aqui vários autores lançando livros, a doutrina tem evoluído bastante, mas o direito material tem ficado para trás. Será que não cabe a nós, advogados, levar essa obrigação ao legislador para que o direito também acompanhe essa evolução? Eu esqueci o seu nome. Vilma, olha só, você foi falando aí da sua primeira audiência, me permita só essa digressão. É engraçado, porque é o que eu falava da postura colaborativa. E nós não devemos nos ver como inimigos numa audiência, como adversários. E quando nós nos postamos colaborativamente como adversários, naturalmente a questão ela vai se nivelando, as emoções vão se nivelando. Né? E eu acho que essa postura que você teve foi a mais emocionalmente madura, um nível de inteligência emocional interessantíssimo dizer, espera aí, deixa eu reconhecer a minha fragilidade e com ela lidar. O autoconhecimento que... quem veio aqui agora? Esqueci seu nome também, perdão. Bruna falou esse autoconhecimento. Eu preciso saber no que eu sou bom, no que eu não sou, naquilo que eu dou conta, que eu não dou. Para você será muito mais simples que para um jovem, por um motivo. É mais ou menos como o Romário fazer o gol. Ele não corria mais, ele já sabia onde tinha que estar ali, tudo, sabe? Alguns fios de cabelo branco vão nos dando, simbólicos, né? Vão nos dando essa questão, sabe? E é saber os limites, isso é interessante. Vilma, a relação do direito com a política, ela é um caso à parte. Primeiro que nós temos uma péssima noção, opinião minha, de que o judiciário tem que ser ativista. O ativismo judicial, ao meu ver, tem que ser pensado com muita cautela, notadamente na área penal. Tá? Na área penal, nós devemos ser mais militarizados em relação aos pilares, lembra dos pilares que eu falei?
legalidade, para falar do direito penal, do processo penal, estado de inocência, contraditório, enfim, os pilares que fazem a nossa base. Então, eu preciso ter algumas dimensões dessa relação da política com o direito. Nós mandamos muito mal há muito tempo. Nós politizamos o judiciário, aí não preciso falar muito. Nós judicializamos a política. Eu acho que todo senso comum, todo lugar comum, toda generalização tende a fragilizações. Vejam, as reatividades de lado a lado chegaram a proposições, ao meu ver, absurdas, como a PEC 5, de limitação da atuação do Ministério Público Popular. Erros possivelmente cometidos têm que ser tratados como erros eventualmente cometidos daquela pessoa A, B ou C, mas não punir as instituições, não, sabe? E aí, por que isso que eu estou dizendo isso? Porque nós erramos muito a mão nessa relação da política, da politização do direito e da judicialização da política. O exemplo que eu dei da PEC 5, que para mim seria um absurdo se passasse, essa punição da estrutura do Ministério Público como uma espécie de revanche, não sei se... não concordo. Luciano, mas você não viu erros? Sim, vários. Vejo todos os dias, como eu vejo muitos acertos de pessoas, não de instituições. Então, como lidar com isso? Eu ouso dizer, Vilmar, que o grande problema para mim não está na normatização. Quer um exemplo? Nós temos uma lei de execução penal maravilhosa, mas o Supremo há pouco decretou estado de coisa inconstitucional. Sabe? E aí? Acho que o problema não está na normatização. Existe impunidade? Existe. Não vamos fechar os olhos. Mas pegue as legislações, e eu trabalho com isso dioturnamente, de crimes econômicos, crimes ambientais, crimes tributários, é uma legislação muito punitiva. Mas por que se gera impunidade? De onde vem? Será? Eu começo a pensar que talvez o nosso papel ele tenha duas vertentes. Primeiro, como atores políticos, que somos, todos nós somos. Moramos na polis, fazemos política. Eu acho que nós precisamos reorganizar o papel do lobby. Por lobby, eu estou dizendo atividade de pressão ao parlamento, atividade de diálogo com o parlamento, de forma lícita, claro, de forma regulada, claro. Nós precisamos regulamentar isso para que nós tenhamos atores que dialoguem com o parlamento. Tá? Eu já participei de algumas construções legislativas, auxiliando tecnicamente. É sensacional quando isso vem à discussão, sabe? Quando disso participa a discussão. Então, aqui tem um ator político, junto ao parlamento. E junto ao judiciário, acho que o nosso papel, a jurisprudência só muda quando nós, advogadas e advogados, fomentamos. Mas eu dizia mais cedo, então, nós temos que fomentar isso. Agora, para fomentar, eu preciso saber o que o meu ouvinte precisa e quer ouvir. Não adianta. Eu falava com a Rafaela hoje mais cedo, numa reunião que fizemos, que às vezes nós nos encantamos com as mentiras que contamos. Não é mentiras. Com as versões que contamos. Eu não estou falando de fatos também, eu estou falando de teses, teorias, que eu então, por não agir estrategicamente, eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ir para lá. E quero fazer você que está ali achar que tem que estar lá. Só que você está aqui, não está lá. Eu preciso conhecer o judiciário, lidar com o judiciário, saber o que convence o judiciário, buscar estrategicamente a melhor solução e fazer como neurística e na análise de informações neurônicas, que existem vários caminhos para chegar até você. Eu posso criar várias ligações neurais para ter um estímulo nervoso. Eu tenho várias formas de resolver um problema dentro do sistema de justiça, não necessariamente uma só solução. Então, acho que isso parte para que nós possamos, de novo, ser esse protagonista que você sugere, que eu também quero, parte de nós conhecermos as nossas possibilidades e sabermos como convencer o outro.
Sabe? Eu preciso saber como eu vou convencer. Qual o argumento que convence? Qual a estratégia? Então, acho que passa, Vilmar, para terminar, por uma análise de um agir estratégico mais adequado. É como penso. Isso pode parecer muito abstrato, mas uma hora começa a fazer sentido. Eu queria ter aprendido isso antes. Eu queria, Bruna, com a tua fase, saber tudo que você sabe. Mas eu não tinha essa capacidade de informação. Nós não tínhamos celulares. Nós não tínhamos isso que nós estamos tendo. Eu falar para um tanto de gente que eu não estou vendo. Aproveita isso. Busca essas informações. Os mentores, as estratégias. Sai do direito mesmo. Busca outras capacidades. Vamos estudar neurolinguística, vamos estudar heurística, vamos estudar teoria dos jogos. Vamos deixar, eu peço desculpas pela acidez, vamos deixar de ser arrogantes e achar que nós não precisamos da ajuda de outros ramos do saber. Assim, Vilmar, nós voltamos a ser protagonistas, sendo estratégicos. Como diria um amigo meu, malandro é o ganso que tem dedo junto para não usar aliança. Nós temos que saber como voltarmos a ser protagonistas. Espero que tenha te respondido, enfim.